Esta é uma história enviada por uma seguidora do canal. O que começou com uma simples conversa sobre o Natal acabou revelando uma verdade dolorosa, capaz de mudar tudo. Uma história de rejeição, coragem e de como, às vezes, é preciso fechar portas para proteger quem realmente importa. Eu nunca imaginei que um dia meus próprios pais olhariam nos meus olhos e diriam que meus filhos não eram bem-vindos na casa deles. Mas lá estava eu, parada na cozinha, encarando o celular sem acreditar. O Natal estava a poucas semanas de distância e a voz da minha mãe soava leve demais no telefone. Filha, a gente precisa conversar sobre a ceia deste ano. Meu coração até se aqueceu um pouco. Apesar de todas as tensões que rolaram entre a gente ao longo dos anos, eu ainda valorizava essas tradições de família. Meus filhos, a Emma e o Lucas, adoravam os avós, mesmo com o afastamento que tinha surgido. Claro, mãe, qual é o plano? Perguntei, já imaginando a casa deles, cheia do cheiro de peru assado, canela e aquele calor gostoso de encontro em família. Houve uma pausa, rápida, mas suficiente para gelar minha espinha. Então, minha mãe continuou, limpando a garganta. Esse ano vai ser um jantar mais íntimo, só para os adultos, uma coisa mais tranquila, sabe? Franzi a testa. Ah, então sem crianças? Outra pausa. E então, mais hesitante. Bom, não exatamente. Um nó frio se formou no meu estômago. Como assim? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Ela soltou um suspiro como se quem estivesse numa situação desconfortável fosse ela. Ali, a gente ama seus filhos, você sabe disso, mas eles são, assim, bem agitados. E, sinceramente, achamos melhor se você deixasse eles com uma babá esse ano. Apertei com força a beirada da pia. Só os meus filhos e os do Daniel. Daniel, meu irmão mais velho. O queridinho, o filho perfeito aos olhos deles, mesmo quando fazia besteira. Minha mãe hesitou, e foi aí que eu soube. O Daniel e a Sophie vêm com os meninos, admitiu ela. Mas você sabe como eles são comportados. Mais calmos, educadinhos, é mais fácil tê-los à mesa. Senti o rosto esquentar, como se tivesse levado um tapa, como se tivessem puxado o chão debaixo dos meus pés. Eles são só crianças, disse com a voz travada. A Emma tem 7, o Lucas 4. Claro que tem energia, mas são doces e amam vocês. A gente só quer uma noite tranquila, respondeu minha mãe, num tom agora mais ríspido, irritada por eu não estar simplesmente aceitando. Não é nada pessoal, Ali, não é pessoal. Trinquei os dentes, engolindo o que queria gritar. Aquilo não era só sobre o Natal, era sobre como meus filhos sempre foram tratados como um estorvo, enquanto os filhos do Daniel eram colocados num pedestal. Eles apareciam em todas as apresentações da escola dos meninos do Daniel, mas nunca foram no recital de dança da Emma. No Natal, os presentes para os filhos dele eram sempre um pouco melhores, um pouco mais caros, um pouco mais pensados, e agora nem estavam mais disfarçando. Eu não acredito nisso, sussurrei. Você tá mesmo me dizendo que os filhos do Daniel são bem-vindos, mas os meus não? Ai, Ali, não exagera, suspirou ela. É só um jantar. Você e o Liam continuam convidados, claro. Tive vontade de rir de nervoso. Eles me queriam lá, mas não queriam as duas pessoas que eu mais amava no mundo. Engoli seco. Então não, mãe. Se meus filhos não são bem-vindos... Então eu também não sou. Silêncio. Depois ela soltou o ar de forma brusca, como se eu fosse a irracional da história. Faça como quiser. E desligou. Fiquei parada ali, olhando para o celular com a respiração falha. Dava para ouvir meus filhos na sala ao lado, rindo enquanto montavam um forte de almofadas, totalmente alheios ao fato de que os avós, aqueles que eles tanto adoravam, tinham acabado de descartá-los como um incômodo. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando digerir tudo. Passei a vida tentando agradar meus pais, tentando conquistar a aprovação. Mas a que custo? Se eu deixasse isso passar,
Se eu fosse naquele jantar enquanto meus filhos ficavam em casa, se perguntando por que não eram bons o bastante, que tipo de mãe isso faria de mim? Não, chega. Eles fizeram a escolha deles. Agora era a minha vez de fazer a minha, e eles iam se arrepender disso mais rápido do que imaginavam. As palavras da minha mãe ficaram martelando na minha cabeça muito tempo depois da ligação terminar. Eu continuei parada na cozinha, o zumbido da geladeira preenchendo o silêncio. Ainda com o celular na mão, meus dedos tremiam, meu coração batia acelerado, misturado de raiva e tristeza. Eu sempre soube que meus pais tinham preferência pelo Daniel, mas eu me convencia de que não era tão grave assim, que no fundo eles amavam todos nós igualmente. Mas naquela noite, eles rasgaram qualquer ilusão de justiça. Nem tentaram esconder. Eles amavam mais os filhos dele. Ponto. Um riso puro ecoou da sala. Olhei e vi Emma e Lucas ainda brincando no forte de almofadas, completamente alheios à rejeição que tinham acabado de sofrer. Senti o peito apertar. Eles mereciam mais. Endireitei os ombros e entrei na sala forçando um sorriso. Certo, meus dois bagunceiros. Falei com a voz mais firme do que eu estava por dentro. Quem aí topa uma noite de filme? Lucas se animou na hora. Pode ser aquele do cachorro que fala? Peguei ele no colo e beijei os cachinhos. Claro que pode, campeão. Nos enroscamos todos no sofá. Mas por dentro, a raiva não sossegava. Anos tentando me encaixar no mundo dos meus pais, seguindo as regras deles, me esforçando para, quem sabe, um dia ser vista como igual ao Daniel, mas nunca foi suficiente, e eu estava cansada de tentar. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do meu irmão. Daniel, mãe disse que você está dificultando por causa do Natal. Por que você sempre tem que fazer drama? Fiquei encarando a tela com o maxilar travado. Claro, já tinha corrido contar tudo para ele. Eu. Ah, ela te contou que desinvitou meus filhos, mas manteve os seus? As bolinhas de digitação apareceram. Depois sumiram. Passou 1 minuto. Aí veio a resposta. Daniel, ela só quer uma noite calma, Ali. Você sabe como seus filhos são demais. Como se fossem um fardo, algo a ser tolerado. Não amados, algo estalou dentro de mim. Eu. Aproveita seu Natal perfeito, Daniel. Eu não vou. Desliguei o celular antes que ele respondesse. Eles não queriam a mim, nem aos meus filhos? Beleza. Então eu não fazia mais parte daquele mundo. E eles estavam prestes a descobrir o que isso realmente significava. Durante anos, eu fui a filha confiável. Aqui resolvia tudo. Se meus pais precisavam de alguém para buscar remédio, quem ia? Eu. Se o Wi-Fi parava, quem consertava? Eu. Se tinha festa de família, quem organizava tudo? Adivinha? Enquanto o Daniel fazia o mínimo e recebia o máximo. Mas se eu não fazia mais parte da família preferida, então eles também não iam mais se beneficiar de mim. 1 semana antes do Natal, minha mãe ligou de novo. Pensei em ignorar, mas atendi. Alô? Disse seca. Oi, filha. Ela falou num tom cauteloso. Só queria saber como você tá. Eu sei que você ficou chateada, mas queria muito que reconsiderasse. A gente adoraria ter você e o Liam aqui. Vocês dois, ela enfatizou. Não eu e as crianças. Só eu e o Liam. Respirei fundo. Mãe, eu falei sério. Se meus filhos não são bem-vindos, eu também não sou. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo cansativa. Não entendo por que está sendo tão teimosa. É só uma noite. Você sabe como os filhos do Daniel significam pra gente. E foi aí. A confirmação final e dolorosa. Meus filhos. As 2 pessoinhas que eu mais amo no mundo. Nunca seriam suficientes para ela. Cerrei os dentes. Você deixou bem claro onde estamos, mãe. Não vou mais incomodar vocês. Ali, não fala assim. Desliguei antes que ela terminasse. E dessa vez não chorei. Comecei devagar. No fim de semana, meu pai ligou pedindo ajuda para instalar a TV nova. Deixei cair na caixa postal. Minha mãe mandou mensagem pedindo para eu buscar um remédio. Fingi que nem vi.
Anos da minha vida disponível para eles, sempre à disposição, sempre confiável. Mas isso acabou, e não demorou muito para eles perceberem. Quando o Natal chegou, eu já tinha ignorado 12 ligações e 6 mensagens. Na manhã do Natal, chegou outra mensagem do Daniel. Daniel, mãe e pai tão arrasados por você estar ignorando eles. Você vai mesmo levar isso tão longe? Eles passaram do limite quando disseram que meus filhos não eram bem-vindos. Dessa vez, ele não respondeu. Coloquei o celular no silencioso e foquei na minha verdadeira família. Emma e Lucas estavam na mesa ajudando o Liam a preparar panquecas. Estavam todos cobertos de farinha, rindo, se divertindo. Esse era o nosso Natal, e pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia em paz. Mal sabia eu que os meus pais ainda não tinham terminado, e o que eles fariam a seguir seria imperdoável. A manhã de Natal estava mais tranquila do que qualquer outra que eu lembrasse, sem correr para vestir as crianças com roupa de visita, sem estresse para preparar o prato perfeito, sem ficar olhando para o relógio com medo de chegar atrasada. Estávamos no nosso próprio mundinho. Nossa casa estava cheia de risadas, com cheiro de panqueca e xarope de bordo espalhado no ar. Emma e Lucas se revezavam mexendo a massa, enquanto Liam fazia malabarismo na frigideira, fingindo quase deixar cair só para eles rirem ainda mais. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. Então o celular tocou. Olhei para o visor. Mãe. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, tocou de novo, e de novo. Liam me lançou um olhar preocupado. Quer que eu desligue? Hesitei, depois neguei com a cabeça. Se for alguma emergência. É melhor eu saber. Atendi, já no modo automático. O que foi, mãe? Ah, agora resolveu atender, bufou ela. Imagino que esteja aí se lamentando, enquanto a gente está aqui num jantar maravilhoso. Suspirei. Mãe, se você ligou para provocar, eu tô sem tempo. Não é isso. A voz dela ficou mais aguda. Eu preciso te perguntar uma coisa. Fechei os olhos, sentindo a tensão subir. O que foi agora? Você cancelou o cartão? O ambiente ao meu redor pareceu parar. Me afastei do Liam e abaixei o tom de voz. Do que você está falando? O cartão de crédito do seu pai. Aquele que a gente usa para comprar as coisas básicas, mercado, combustível. Um arrepio subiu pela minha espinha. Devagar. Aquele cartão. Era meu. Anos atrás, quando meu pai operou e as finanças apertaram, eu os tinha colocado como usuários autorizados da minha conta. Seria só temporário, para ajudar naquele momento difícil. Mas com o tempo, fui esquecendo de tirar. E eles também nunca tocaram no assunto. Cerrei o maxilar. Você tá falando do meu cartão, mãe. Silêncio. Aí ela soltou uma risadinha cínica. Ai, não exagera, Ali. É só um cartão. Você ganha bem. A gente achou que... Achou o quê? Minha voz já tremia. Que eu ia continuar bancando tudo sem perceber? Que estava tudo certo em usar meu dinheiro escondido? Ai, não faz drama, disse ela irritada. A gente te criou. O mínimo que pode fazer é retribuir. Engoli seco. Você tá mesmo falando isso? Depois de dizer que meus filhos não servem para passar o Natal com vocês, ainda tem coragem de esperar que eu continue pagando as compras? Você tá se ouvindo? Ela fez aquele suspiro teatral e longo que eu já conhecia. É por isso que é tão difícil conversar com você. Você sempre exagera. Eu respirei fundo, mantendo a calma gelada. Quer saber? Você tem razão. Eu cancelei o cartão. Pausa. E já que estamos sendo sinceros, deixa eu deixar bem claro, vocês não vão ver mais 1 centavo meu. Ela engasgou como se tivesse levado um tapa. Ali, não fala besteira. E já aproveita, não esperem presente de Natal, nem lembrancinha de aniversário, nem ajuda com nada. Você fez a sua escolha quando excluiu meus filhos. Agora eu tô fazendo a minha. Silêncio. Então, num tom que nunca tinha ouvido antes, gelado, venenoso, ela disse:
Você vai se arrepender disso. E desligou. Fiquei ali por alguns segundos, com o celular firme na mão, os dedos até doendo de tanta força. Depois virei e voltei para a cozinha. Liam me olhou com atenção. Tá tudo certo? Forcei um sorriso. Tudo sim, disse tentando manter o tom leve. Só fui tirar o lixo. Ele não fez mais perguntas. O resto do dia foi nosso. Assistimos filmes, fizemos biscoitos, jogamos juntos. E pela primeira vez num Natal, não havia tensão. Não tinha aquela sensação de andar em cascas de ovo. Não tinha cobrança nem fingimento. Mas mesmo com tanta paz, eu sentia que não era o fim. E eu estava certa. Porque meus pais não iam aceitar perder sua fonte dourada de dinheiro assim tão fácil. E o que fariam a seguir? Revelaria exatamente quem eles eram de verdade. 3 dias depois do Natal, o silêncio acabou. Meu celular tocou com uma chamada do Daniel. Pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. Soltei o ar com força e atendi. O que você quer? Que porra é essa aqui? Ele disparou sem nem dizer oi. A mãe acabou de me ligar aos prantos, dizendo que você cortou tudo. Qual o seu problema? Fechei os olhos e levei a mão à testa. E ela te contou também que estavam usando o meu cartão de crédito fazia anos. Sem me avisar? Pausa. Ela disse que você estava ajudando. Soltei uma risada seca, sem humor. Ajudando? Daniel, eles gastaram milhares no meu nome, sem permissão, e ainda tratam meus filhos como lixo. Mas claro, o problema sou eu, né? Ele suspirou, tentando não perder a paciência. Tá, entendi que você tá com raiva, mas cortar eles assim do nada é extremo. Ah, tipo excluir meus filhos do Natal? Isso sim foi extremo, retruquei na lata. Eles só queriam uma noite tranquila, Ali. A mãe disse que seus filhos são meio intensos. Segurei o celular com tanta força que meus dedos começaram a doer. Ah, entendi. Então eles podem usar meu dinheiro, mas meus filhos não servem para sentar à mesa com eles. Legal. Você tá distorcendo tudo. Não, Daniel. Eu tô, pela primeira vez, enxergando tudo com clareza. Silêncio. Então a voz dele ficou mais fria, mais estratégica. Olha, talvez a gente possa encontrar um meio termo. E se você continuasse ajudando, mas com um limite, um valor fixo por mês. Assim ninguém sofre com essa desavença. Soltei uma risada irônica. Me diz que eu entendi certo. Você quer que eu continue dando dinheiro para os nossos pais, depois de tudo? Depois deles me dizerem que preferem os seus filhos aos meus? Eles não quiseram dizer desse jeito. Mas disseram, Daniel. Silêncio de novo. A voz dele endureceu. Tudo bem. Quer ser egoísta? Problema seu. Mas não espere que a mãe e o pai te perdoem tão cedo. Sorri, balançando a cabeça. Eu sobrevivo. E desliguei na cara dele. Nas semanas seguintes, meus pais entraram no modo tratamento do silêncio. Sem ligações, sem mensagens. Imagino que esperavam que eu fraquejasse, que eu voltasse rastejando, pedindo perdão como sempre fiz. Mas o que eles não perceberam foi que, pela primeira vez na vida, eu não precisava mais disso. E justo quando achei que eles tinham desistido, eles armaram o golpe mais baixo de todos. Uma semana antes do ano novo, o Liam trouxe uma carta da caixa do correio. É dos seus pais, disse ele, franzindo a testa. Revirei os olhos. Ah, claro, ou é chantagem emocional, ou manipulação pura. Ele sorriu de canto. Vamos descobrir? Peguei o envelope, o estômago apertado. Abri. E o que tinha dentro me tirou o ar. Um documento formal. Eles estavam exigindo reembolso por anos de apoio emocional e financeiro. Soltei uma risada sem acreditar. Não, não é possível. Liam pegou o papel e leu rápido. Eles estão te cobrando por te criarem? Assenti, chocada. No documento estava tudo itemizado. Gastos com comida, roupas, material escolar, remédios da infância. E no fim da página, o valor final,
R$ 78.542. Eles realmente acham que vou pagar quase R$ 80.000 por ter sido filha deles? Falei, num misto de riso e raiva. Liam bufou. Isso não é sobre dinheiro, é controle. A última tentativa desesperada de te puxar de volta para a coleira deles. Respirei fundo. Olhei para ele. Acho que está na hora de eu fazer uma visitinha. No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais com a carta nas mãos. Bati na porta. Minha mãe atendeu e o rosto dela endureceu na hora. Ah, então agora aparece. Levantei o papel. Você achou mesmo que isso ia funcionar? Ela cruzou os braços. É o justo. Soltei uma risada seca. Justo? Vocês querem me cobrar por eu ter sido filha, enquanto esperavam continuar vivendo às minhas custas? Meu pai apareceu atrás dela, com aquele sorrisinho arrogante. A gente se sacrificou muito por você, Ali, e agora você nos vira as costas. Balancei a cabeça, indignada. Não, pai. Quem virou as costas foram vocês, quando deixaram claro que meus filhos não serviam, quando mentiram e roubaram de mim, quando colocaram preço no meu valor. Minha mãe cerrou os lábios. Se não quiser pagar, a gente pode envolver advogados. Olhei direto nos olhos dela. Pode chamar quem você quiser. Ela piscou. O quê? Cruzei os braços. Me leva para o tribunal. Explica para um juiz por que vocês estão processando a própria filha por despesas de 20 anos atrás. Vamos ver como isso termina. Silêncio. Pela primeira vez, os dois pareciam inseguros, não? Meu pai pigarreou. A gente só queria que você fizesse o certo. E eu tô fazendo, respondi. Rasguei o documento na frente deles. Vi o choque estampado nas caras. Cansei de ser o caixa eletrônico pessoal de vocês. Minha mãe arfou. Sua ingrata do... Virei as costas. Feliz ano novo. E fui embora. Dirigindo de volta para casa, senti algo que há anos não sentia. Liberdade. Eles não estavam magoados pelo dinheiro. Estavam furiosos porque, pela primeira vez, eu tinha o poder. E não ia devolver. Eu achei que depois de rasgar aquele absurdo de cobrança, meus pais finalmente iam desistir. Que talvez, diante do próprio ridículo, eles cairiam em si. Perceberiam que passaram do limite. Mas gente como eles não muda. Eles escalam. Começou sutil. 2 dias antes do ano novo. Mensagem da minha mãe. Mãe, Ali, isso tudo é ridículo. Somos família. A gente não vira as costas para a família por causa de uma briguinha. Ignorei. No dia seguinte, outra. Mãe, a gente te perdoa. Vem pro jantar de ano novo e fingimos que nada aconteceu. Tive que rir. Eles me perdoam? Horas depois, chegou uma do Daniel. Daniel, eles estão sofrendo, Ali. Só pede desculpa e segue em frente. Revirei os olhos. No mundo dele, eu era a errada. Sempre. Respondi. Eu. Engraçado, ninguém estava sofrendo quando estavam roubando de mim ou quando disseram que meus filhos não eram bem-vindos. Acho que vão sobreviver. Mandei. E bloqueei o número dele. Chegou a véspera de ano novo. Liam e eu tínhamos acabado de arrumar a casa. A árvore de Natal ainda enfeitada, luzinhas piscando. Emma e Lucas estavam de pijama, dançando pela sala, contando os minutos para o ano novo. Perfeito. A campainha tocou. Liam e eu trocamos um olhar. Não pode ser, ele disse. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Eram eles. Minha mãe, meu pai, Daniel e a esposa dele, Sophie. Uma emboscada. Abri a porta, braços cruzados. O que vocês querem? Minha mãe forçou um sorriso. Só queremos conversar. Não, obrigada. Falei, sem mudar o tom. Meu pai soltou um suspiro impaciente. Já deu, Ali, você fez seu ponto. Agora vamos resolver isso antes que passe do limite. Franzi o senho. Passar do limite? Como assim? Minha mãe trocou olhares com Daniel. A gente só não quer que isso afete as crianças. Havia algo no tom dela que fez meu estômago revirar. Do que vocês estão falando? Daniel deu um passo à frente com os braços cruzados, bancando o ofendido. A mãe e o pai conversaram com um advogado. Um arrepio gelado percorreu minhas costas. Advogado?
Minha mãe assentiu com aquele ar de falsa preocupação. Estamos preocupados, Ali. Você cortou os seus filhos da família verdadeira. E tudo por causa de um mal entendido. Isso não é justo com eles. Senti meu sangue ferver. O que vocês estão dizendo? Meu pai pigarreou. A gente está vendo as possibilidades dos direitos dos avós. O mundo pareceu parar por um segundo. Só ouvia o sangue pulsando nos ouvidos. Então soltei uma risada, alta, solta, quase descontrolada. Eles achavam mesmo que iam conseguir me forçar, legalmente, a colocar meus filhos de volta na vida deles? Daniel franziu a testa. Qual a graça? Enxuguei uma lágrima de riso. Vocês estão falando sério? Minha mãe endureceu a expressão. A gente não fez nada de errado. Avancei um passo. Nada? Vocês roubaram de mim, humilharam meus filhos, me excluíram. E agora que não tem mais controle, querem entrar com um advogado? Acham que vão ganhar na justiça? Meu pai ficou vermelho. Não força a barra, Ali. Dei um sorriso gelado. Ah, mas eu quero forçar sim. Peguei meu celular e ergui, olhando para eles. Pensem bem no que vão fazer, porque eu tenho tudo aqui. Cada mensagem, cada áudio, cada cobrança de dinheiro. E se vocês me provocarem, eu acabo com vocês. Sophie, que até então estava calada, arregalou os olhos. Ali, calma. Não. Olhei direto para minha mãe e meu pai. Vocês não têm caso, vocês sabem disso. E se continuarem forçando, eu mostro para o mundo inteiro quem vocês realmente são. Silêncio. Minha mãe, tremendo de raiva, soltou. Você está sendo irracional. Sorri. Não, mãe, tô sendo esperta. Dei um passo para trás, segurando a porta. Feliz ano novo. E bati a porta na cara deles. Eles nunca levaram adiante essa ameaça judicial. Sabiam que não tinham chance. Sabiam que tinham perdido. Nas semanas seguintes não mandaram uma mensagem. Não ligaram. Nada. E foi a melhor sensação que já tive. O peso que eu carregava desde criança sumiu. A obrigação de agradar. A culpa constante. A manipulação disfarçada de afeto. Tudo acabou. Meses depois, numa tarde ensolarada de outono, eu estava sentada na varanda vendo a Emma e o Lucas correndo atrás de bolhas de sabão no quintal. Leon me trouxe uma limonada e se sentou do meu lado. Tá tudo tão calmo, comentou ele. Assenti. E gostoso assim. Ele riu de leve. Acha que um dia eles tentam de novo? Dei um gole no copo, olhando meus filhos rindo. Não importa, porque no que realmente vale, eu já ganhei. Eu tenho meus filhos, minha família de verdade, e nunca mais vou deixar ninguém fazer eles se sentirem indesejados. Se você chegou até aqui, conta pra gente nos comentários. O que você teria feito no lugar dela? E se curtiu essa história, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Tem muita história real, forte e surpreendente vindo por aí. Até a próxima!